Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, nosso abraço. E antes de nós reiniciarmos a atividade de hoje, é sempre muito bom, como é de costume, realizarmos aquele instante de prece. Aquele momento em que nós voltamos os pensamentos para dentro do nosso ser. Aquele momento em que nós esquecemos as atividades desenvolvidas ao longo do dia, as tarefas realizadas e as possibilidades após sairmos daqui do centro. Nesses momentos, sutilizando as nossas vibrações, passamos a entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais que se encontram nesse local, que nos recebem com um abraço, com as energias positivas de que são possuidores, nos dando logo de início aquele verdadeiro banho energético que robustece o nosso ser, que acalma a nossa mente, que aumenta as nossas esperanças. Rogamos a Deus que abençoe esse nosso momento, que o estudo possa se fazer presente em nós, fazendo com que a nossa vida seja modificada. Já que as lições que a doutrina nos mostra, além de robustecerem o nosso cabedal de conhecimentos, também servem como manancial de vida interior. Servem como estímulo de mudança de vida, de conduta e de pensamento. Valorizemos esses instantes e que Deus, nosso Pai, abençoe a nossa vida hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, obras póstumas. Semana anterior nós falávamos a respeito da emancipação da alma, ou seja, do famoso desdobramento, que é o sair do espírito do corpo físico. Falamos a respeito do sono e dos sonhos na semana anterior. Abordamos a questão dos sonhos, o que são os sonhos, quais as possíveis explicações. Comentamos a respeito das dificuldades que temos em nos lembrar dos sonhos que desenvolvemos. Enfim, falamos muita coisa a respeito disso daí. Dentro do próprio assunto emancipação da alma, nós vamos dar a devida continuidade hoje, falando a respeito do sonambulismo. Nossa, quer dizer que o sonambulismo tem algo a ver com a saída do espírito do corpo físico? Sim. Mas o sono e o sonho são basicamente a mesma coisa que o sonambulismo? Podemos dizer que o mecanismo é o mesmo. Tanto nos sonhos quanto no sonambulismo, o que existe ali é uma saída do espírito do seu corpo físico. A diferença é que no sonambulismo, a ação do corpo físico sobre o espírito é menor. Nós sabemos, quando nós desdobramos, quando saímos do nosso corpo físico à noite, permanecemos a ele ligados através de inúmeros fios magnéticos, cordões magnéticos, sendo que o principal é o famoso cordão de prata. Embora livres do corpo, ainda estamos sob a influência dele. E é por isso que normalmente os nossos sonhos são sonhos, às vezes, muito nebulosos, repetidas vezes sem nenhum nexo, embora de outras vezes muito nítidos. Vimos o porquê disso tudo na semana anterior.
No sonambulismo acontece o mesmo mecanismo desenvolvido no sono, que é justamente a saída do espírito do corpo. Porém, a diferença dele para o sono é que essa saída proporciona ao espírito uma maior liberdade, um maior grau de libertação. A ação do corpo físico sobre o espírito desdobrado é menor. Então o espírito é mais ele mesmo. O espírito, ele tem mais ideias justas, desenvolve mais conhecimentos, consequentemente tem maior liberdade de ação. Essa é a diferença maior do estado sonambúlico para o estado chamado de sono. Então é o que Kardec coloca aqui na pergunta de número 425 do Livro dos Espíritos. Nossa, mas você não está estudando obras póstumas? Sim, mas a gente também está pegando alguma coisa do Livro dos Espíritos para embasar aqui o nosso estudo. Olha só a pergunta de número 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Aí vem a resposta. É uma independência da alma mais completa que no sonho. E nesse caso, as suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. Então, olha só que definição interessante que os benfeitores dão. O sonho que todos nós temos é um estado parcial, incompleto de sonambulismo. Nele, no sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Nossa, mas eu conheço muitos sonâmbulos. Às vezes eu sou sonâmbulo, alguém pode estar aí se perguntando, por que o sonâmbulo age daquele jeito? De repente ele levanta, pega alguma vassoura, começa a varrer a casa. Ou tenta sair de casa, pega uma chave, abre a porta, abre o portão. O que está acontecendo aí? Porque ele fala e ele age durante esse estado de sonambulismo. Por quê? Estando o espírito mais independente, como ele está, ele, desejando, pode tomar o seu corpo físico como instrumento para fazer as atividades que ele deseja. Assim como, numa mediunidade de efeitos físicos, o espírito desencarnado, utilizando-se do ectoplasma, pode agir nos objetos e fazer com que os objetos se movimentem, fazer com que os objetos andem, voem de um lado para o outro. No sonambulismo, algo parecido ocorre. O espírito sai do corpo, fica mais independente e, caso deseje, ele pode tomar o corpo como se fosse um instrumento, como se fosse um objeto qualquer. É interessante notar que nos estados iniciais de sonambulismo, talvez as preocupações sejam preocupações mais relacionadas às coisas materiais. Então o indivíduo passa a exercer atividades, ações, bem, materiais mesmo. Como pegar uma escova para pentear o cabelo de alguém, né? Como pegar uma chave para poder abrir a porta, e sabe-se lá onde. Enfim, várias ações podem ser desenvolvidas. O que acontece durante o sonambulismo é bem isso mesmo. Olha a pergunta 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? A resposta é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? É a mesma coisa que fluido vital, mesma coisa que eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Então, existem dois tipos de sonambulismo. Existe aquele sonambulismo natural, que a pessoa espontaneamente entra no estado sonambúlico, e existe o provocado, em que o indivíduo toma os seus devidos passes,
magnéticos, por isso que Kardec, na pergunta 427, ele fala aqui de fluido magnético. E após tomar esses passes, após ser magnetizado, ele cai no estado sonambúlico. Daniel, é algo muito parecido com a hipnose? É o mesmo mecanismo. Na hipnose, o que acontece, frequentemente, é justamente esse estado em que o espírito desdobra-se do corpo físico, sai do seu corpo físico. E aí fica mais propício às ações e sugestões do hipnotizador, ou no caso, do magnetizador. Mas o fenômeno básico ali é o mesmo, a saída do espírito do seu corpo físico. O sonâmbulo fica só perto do corpo físico? Não. Às vezes ele pode ir longe, longe. Então é muito comum ele, de repente, relatar coisas que estão acontecendo à distância. E Kardec fala uma coisa muito interessante nesse capítulo aqui da emancipação da alma. Ele fala também no próprio livro dos médiuns algo parecido relacionado ao sonambulismo, que o sonambulismo, mais do que ser um fenômeno psicológico, ele joga uma luz na psicologia. Por quê? É quando a alma se mostra a descoberto. No sonambulismo é que se percebe com clareza que a alma existe. Que existe um princípio que é sobrevivente, que não depende do corpo físico. E que pode ir à distância, exercer as suas tarefas, as suas ações, fazer orientações, enxergar coisas, relatar coisas, enquanto o corpo está ali num estado semelhante ao estado cataléptico. Se os cientistas se debruçassem a estudar os fenômenos sonambúlicos, sem reservas, sem preconceitos, eles iam chegar à convicção de que existe no nosso ser algo que não é material, que não é essa matéria densa, que é justamente a alma ou o espírito encarnado. Então é comum o sonâmbulo, por exemplo, deixar o corpo físico dele aqui, sair e de longe ele começar a fazer relatos de fatos que estão acontecendo num outro quarteirão, numa outra cidade, num outro país. Comum ele fazer esse tipo de coisa. Então, enquanto ele está lá vendo a coisa, a boca dele, do corpo físico, aqui está, abre-se e relata aquilo que está acontecendo. Porque é importante a gente entender que quando o espírito sai do corpo, ele permanece ligado com aquele cordão de prata, que é como se fosse um fio condutor de tudo aquilo que o espírito manda para o corpo físico, e vice-versa. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz cita um caso muito interessante, ocorrido em reunião mediúnica com um médium chamado Castro, que era médium sonambúlico. Nossa, mediunidade e sonambulismo são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Porém, são coisas relacionadas com muita frequência. O sonambulismo não é uma atividade mediúnica. É uma atividade anímica, da alma encarnada. Mas o sonâmbulo, ele pode agir como médium. E como que ele pode agir como médium? Quando ele entra em contato com seres desencarnados. Então, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz descreve uma reunião mediúnica, e lá pelas tantas, o médium Castro, que estava lá em estado, de sonolência profunda, cai em estado de sonolência profunda e sai do corpo. Sai do corpo e ele é conduzido por benfeitores espirituais em uma região distante da reunião mediúnica, no plano espiritual. E lá naquela região do plano espiritual, ele entra em contato com um antigo companheiro da reunião mediúnica que tinha desencarnado. Então ele começa a conversar com esse antigo companheiro lá no plano espiritual, ao mesmo tempo que ele repassa essa conversa através da sua boca física. Então, é um fenômeno sonambúlico conectado ali, misturado com um fenômeno mediúnico. E, aliás, o indivíduo que é sonâmbulo
mesmo sendo sonâmbulo natural, ele, com o devido treino, com o devido estudo, com a devida prática, automaticamente ele vai usar aquela faculdade sonambúlica dele para fins mediúnicos. Tanto que quando isso acontece, os fatos do sonambulismo natural vão deixando paulatinamente de acontecer, porque ele vai canalizar toda aquela sua faculdade, agora controlada, no próprio ambiente da reunião mediúnica, em processo de auxílio aos desencarnados sofredores, ao mesmo tempo em que ele vai crescendo espiritualmente falando. Até aqui, perguntas, observações, comentários? Se é fácil entrar em transe sonambúlico, o sonambulismo acontece com aqueles indivíduos que têm a predisposição para tal. Se for um indivíduo sonâmbulo, ele vai entrar em transe sonambúlico ou naturalmente, ou de modo magnético, né? Mas se uma pessoa não tiver essa capacidade, não vai da noite para o dia virar um sonâmbulo, né? Porque o que vai acontecer? Até no Livro dos Espíritos, isso está explicado, na parte relacionada à dupla vista. Isso é uma coisa que depende muito da organização física. Então, essa facilidade em sair do corpo, em desdobrar, é algo que está profundamente enraizado no corpo físico. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo relacionado à mediunidade dos animais, o espírito, se eu não me engano, Erasto, dando alguma explicação a respeito de determinado assunto a Allan Kardec, chega a falar algo parecido com isso. Ele fala o seguinte, que o que diferencia o indivíduo médium daquele que não é médium, e aqui ele fala da mediunidade, é justamente a facilidade que ele tem em sair do corpo físico. A repulsa que ele tem do corpo físico. No caso do sonambúlico, a mesma coisa. Por isso que é comum uma pessoa que é clarividente, que tem a chamada dupla vista, que também é uma faculdade anímica e que também depende de um certo desdobramento, ter na sua família pessoas que têm uma capacidade mais ou menos semelhante. Porque isso pode ser passado por via genética. Pode ser passado de pessoa para pessoa. A questão do próprio desdobramento. Quando a gente vê as próprias ciganas ledoras da mão, muitas delas têm uma faculdade mediúnica, clarividente, diga-se. E isso daí é meio que comum entre elas. Claro que a gente não vai afirmar que todas elas dispõem dessa faculdade. Evidentemente, uma ou outra lá pode ser que simule, mas pode ser que esteja presente. E isso aí passado numa mesma família. Aí a gente pergunta, o que será que passa? Porque passa de modo genético. Qual será que é a proteína responsável por isso? Qual será que é a substância que é produzida que faz com que haja uma facilidade do espírito sair do corpo? Intrigante isso, hein? Boa pergunta. O sonâmbulo, quando ele volta para o corpo, ele vai lembrar? Muito dificilmente. Ele vai se lembrar. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele desenvolveu, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, ele captou através do seu organismo perispiritual e não através do corpo físico. Então, quando ele volta para um corpo físico com vibrações pesadas, com o cérebro vibrando de modo pesado. Então, dificilmente ele vai se lembrar de alguma coisa. No máximo, ele pode, assim, ter uma certa ideia de alguns fragmentos, de pequenas lembranças de coisas desenvolvidas do lado de lá. E isso pode até surgir ao longo dos dias, depois da própria reunião mediúnica. Pode ser que, de repente, venha um flash de alguma coisa que ele fez quando estava fora do corpo. Sim. Como é colocado esse sonambulismo que não é o
Perfeita pergunta. O sonambulismo provocado. Como que acontece essa provocação do sonambulismo? Das duas formas que foram descritas aí. Quando o indivíduo passa a estudar, né? Quando eu falo estudar, é estudar a questão da própria mediunidade, o que é uma reunião mediúnica, estudar o espiritismo em si. E começa a praticar, ele vai tomando, vamos dizer assim, maior consciência da sua faculdade e vai propiciando por conta própria ele entrar nesse estado. Então ele já sabe o que ele tem que fazer para poder se deslocar do corpo físico, de modo totalmente independente de auxílio externo. É a primeira coisa que pode acontecer. A segunda coisa, através de um magnetizador encarnado ou desencarnado, a energia magnética, o fluido magnético é jogado no indivíduo, na pessoa. E isso faz com que ele se desloque do próprio corpo físico. Então é a própria energia magnética em si, talvez aumentando o nível, a frequência das vibrações do corpo espiritual do sonâmbulo, propicia o melhor deslocamento dele. Então, tanto numa situação quanto na outra situação, isso pode acontecer. Sim. O estado sonambúlico pode ocorrer no indivíduo dialético, acordado? Ah, tá. O estado sonambúlico se pode acontecer com o indivíduo acordado. Aí não. Por que não? Porque, por definição, no sonambulismo tem que acontecer o quê? Um desdobramento, uma saída. E ele entra num estado em que o corpo fica de modo cataléptico, ou seja, num sono profundo, né? E aí ele sai e aí resolve fazer as suas coisas. O que pode acontecer é um desdobramento parcial, né? E aí a pessoa fica meio lá, meio cá, tá? Ela fica tanto abordando a realidade espiritual, travando contato com aquilo que está acontecendo na contraparte espiritual, ao mesmo tempo em que ela consegue controlar o seu próprio corpo físico. Então, indivíduos que têm a chamada dupla vista ou clarividência, com muita frequência pode se situar nesse estado, em que ele está um pouquinho desdobrado, mas esse pouquinho desdobrar não é suficiente para ele perder a consciência. Mas ainda é desdobramento, né? Então são todos fenômenos que têm por base a saída do próprio corpo físico, sendo uma saída parcial ou uma saída quase que total, como no caso do êxtase, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Certinho? Voltando àquele assunto que eu estava falando com vocês, a respeito da genética, que é passar de pai para filho, que está presente entre vários indivíduos de uma mesma família, estudos recentes encontraram uma substância, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver errado o nome da substância, chamada de dimetiltriptamina. Essa substância chamada dimetiltriptamina, alguns cientistas, estudiosos dos estados alterados de consciência, transe mediúnico, sonambulismo, acreditam que essa substância, quando é liberada no cérebro, provoca o desacoplamento da consciência, espírito e corpo físico. Por coincidência, não é uma coincidência, essa substância é muito encontrada no chá do Santo Daime. É uma substância que está presente no preparado, na infusão, no chá, mas que também o nosso próprio corpo físico produz de modo endógeno, só que em doses infinitesimais, muito pequenininhas. Alguns cientistas, como por exemplo o Dr. Décio Iandoli Jr., eu até assim indico a vocês vários vídeos do Dr. Décio Iandoli, que você pode encontrar no YouTube, que ele fala bem a respeito desses estados de consciência alterados, em que ele fala da pineal, em que ele fala dessa substância de metiltriptamina, que favorece o estado de desdobramento perispiritual. É muito interessante. E o Dr. Décio, ele é muito bem embasado, muito estudioso, com muito conhecimento e passa o conhecimento de modo muito facilitado. Talvez seja o principal, né? Sim. O nome do chá é o chá do Santo Daime. É o chá, Santo Daime, a ayahuasca, né? Que eles chamam. Então, nessa substância, nesse chá, nesse preparado, que tem bilhões de substâncias, uma dessas substâncias seria responsável para o indivíduo sair do corpo, né?
que, se eu não me engano, mais uma vez eu falo com vocês, não me recordo direito o nome da substância, eu acho que é DMT, dimetiltriptamina, se eu não me engano. O Dr. Décio fala muito dessa substância nos seus vídeos. Sim. Décio Iandoli Júnior. Se você colocar no YouTube lá, Dr. Décio Pineal, vai aparecer um monte de vídeos dele. Né? Muitas substâncias, muitos vídeos em que ele fala de diversas substâncias, e essa aí talvez seja a principal que ele aborda. Interessantíssimo. Bom, isso daí é o sonambulismo. Né? Então, quem achava que o sonambulismo era uma coisa que de repente surgia, né? Que ninguém sabia explicar direito como é que funcionava, tal, né? E que não tinha função nenhuma, tem função sim, tem função. Né? O indivíduo que é sonambúlico, quando ele passa a estudar o espiritismo, ele canaliza aquela faculdade para as reuniões mediúnicas. Obviamente ele não ia aparecer com isso daí do nada e para nada. Né? Sim. Sim, claro, igual a mediunidade. Exato, porque se a gente tomar por base, Sandra, que talvez para os fenômenos mediúnicos acontecerem tem que haver um desdobramento inicial, alguma substância tem que provocar esse desdobramento. É o que fala aqui no Livro dos Espíritos, de modo bem superficial, é que o Dr. Décio fala nas palestras dele, né? E é o que está presente no Livro dos Médiuns também. Quer dizer, se é uma substância, ela é produzida com base no nosso código genético. E membros de uma mesma família compartilham trechos muito parecidos de código genético. Né? O que não significa que dentro de uma mesma família, um é médio, automaticamente os outros vão ser também. Desponta em uns e em outros não. Mesmo porque acima da genética está a programação espiritual, que faz com que uns venham médiuns e outros não. Aí, ó. A bicorporeidade do Eurípides. E relatar. Ele fazia isso mesmo, né? O Eurípides Barçanufo estava lá no colégio Allan Kardec dando as suas aulas, de repente ele parava, né, no púlpito ou na mesa dele e inclinava assim. Entrava no estado de sono profundo. Os alunos dele já sabiam o que estava acontecendo, só bastavam esperar, né? Depois de alguns minutos ele voltava para o corpo e relatava aquilo que ele havia visto lá na Europa. Olha que espírito o Eurípides, né? Ele saía do corpo, ia lá na Europa, né? E ele verificava lá as batalhas que aconteciam na Primeira Guerra Mundial. Esse daí é o desdobramento, né? Nada impedia, por exemplo, que ele lá abrisse a boca física aqui e relatasse ali, né? Ao vivaço o que estava acontecendo lá na Europa. E naquela época não existia televisão, naquela época não existia internet, né? As pessoas só iam saber notícias da guerra muitas semanas depois que os fatos aconteciam lá na Europa. Farmacêutico. Médico ele não era. Boticário, né, se eu não me engano. Né? Ele dava com medicamentos. E ele era também jornalista, escritor, poeta. Né? Faculdades mediúnicas, ele tinha vidência, tinha audiência, psicografia, tinha as faculdades anímicas, como do desdobramento, como da bicorporeidade, que a gente vai falar aqui. Né? A vida de Eurípides Barçanufo foi uma coisa fantástica. Né? Desencarnou vítima da gripe espanhola. 1918, 19, né? Algo assim. Bom, esse é o sonambulismo. E existe um grau de desdobramento mais intenso ainda, em que o corpo físico influencia cada vez menos o corpo espiritual que sai. É o chamado êxtase. No êxtase, o que acontece? O desdobramento, mas nele a ação do corpo físico é muito menor do que no sonambulismo. Então, no êxtase, o espírito é muito mais ele mesmo. E com muita frequência, ele entra em contato com planos espirituais superiores. E aí,
ele tem aquela sensação, ele capta todas as harmonias desses planos espirituais superiores, dando a ele um estado de profunda felicidade, quase que de identificação com o próprio Altíssimo. Daí que vem o nome de êxtase, porque a sensação que a pessoa tem é algo que ela nunca sentiu estando dentro do corpo físico. Somente um desdobramento acarretaria tal coisa. Esse é o chamado êxtase. Acontece com a pessoa dormindo. Exato, mas é uma coisa muito mais nítida do que o sonho, muito mais intensa do que o sonho. Porque o indivíduo que é o estático, que ele entra nesse estado de êxtase, ele entra em contato com seres espirituais elevados, com planos espirituais elevados. Na Bíblia, numa das cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, relata, né, do indivíduo que saiu do corpo e foi arrebatado em espírito ao terceiro céu. Ele fala isso. Olha só, Paulo de Tarso relatando um fenômeno de desdobramento, que na verdade o indivíduo que foi arrebatado era ele mesmo, Paulo. Ele saiu do corpo, ou seja, foi arrebatado em espírito e foi colocado no plano espiritual superior, que ele denominou naquela época de terceiro céu. E que viu e ouviu coisas que ele não conseguia repetir. Quer dizer, o que ele sentia do lado de lá eram sensações, eram lições que ele não tinha capacidade sequer de expressar, utilizando a linguagem tosca, primitiva, nossa ainda de encarnados. No estado de êxtase, a ligação do corpo com o espírito é tão tênue, mas tão tênue, que talvez um mínimo esforço do indivíduo rompa essa ligação, e aí ele desencarna. Porque ele está sentindo tão bem do lado de lá, que ele fala, por que eu vou voltar para aquele corpo? Para aquela terra, com aquele tanto de problema para resolver, tanto de conta para pagar, tanta dificuldade, né? Tudo mais. Prefiro ficar por aqui. Não sei se já aconteceu um caso desse, do estático desencarnar desse jeito, mas os espíritos aqui alertam. Se ele se suicidar, porque é um suicídio, não deixa de ser um suicídio. Ele não vai ficar nesse lugar bonitinho que ele está. Mas não vai mesmo. Ele vai para o local com o qual ele se afiniza mais, se identifica mais em termos vibratórios. Então, não sei se isso já aconteceu alguma vez, no estático desencarnar desse jeito. Mas, se de certo algum mentor espiritual chega até ele e fala assim, meu amigão, você tem tarefa lá embaixo. Se você não voltar e cumprir a sua tarefa aqui, você não vai ficar, você vai ficar lá para baixo. Aqui que você não fica. De certo algum mentor orienta, ou ele tem essa sensação, essa intuição, e volta para o corpo físico. O Chico mesmo, nos seus desdobramentos, ele falava, que ele saía do corpo e sentia aquela leveza fantástica, e ia fazer as suas tarefas de auxílio, porque o Chico não descansava nem quando dormia. Ele saía do corpo e ia fazer os seus auxílios, as suas tarefas. E quando ele voltava para o corpo, ele chegava na beirada da cama, ele falava assim, e via aquela gelatina deitada na cama, e falava, ai meu Deus, tem que voltar. A gelatina jogada na cama era o próprio corpo físico dele, Aí ele voltava para o corpo. Quer dizer, o corpo realmente limita, aprisiona. E mesmo o espírito do cabedal do Chico, ainda mais ele, se sentia bem mais limitado dentro do próprio corpo físico. Oi. No caso do João Evangelista, ele escreveu o livro, o Apocalipse, estando dessa maneira, saído do corpo. E dizem aí que quem ditou o Apocalipse para ele, João Evangelista, foi o próprio Jesus de Nazaré. Então, se isso realmente aconteceu dessa maneira, ele estava num plano espiritual bem superior, num estado semelhante ao êxtase. Não tenhamos dúvida. João Evangelista, que posteriormente reencarna como? Francisco de Assis, exatamente. João, o Evangelista, reencarna como Francisco de Assis.
né? Tem um livro do Miramês que tem esse título, né? Francisco de Assis. Recomendo. Fantástico. Ok, gente? Então, isso daqui que a gente viu é a emancipação da alma. Agora, tem um episódio, ou episódio não, né? Tem uma faceta da emancipação da alma que é muito interessante, que é a chamada bicorporeidade. Na bicorporeidade, além do indivíduo sair do corpo, ele se mostra para outras pessoas. E ele é visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio de Pádua, né? Ou Santo Antônio de Lisboa. Os portugueses falam que é Santo Antônio de Lisboa. Os italianos falam que é Santo Antônio de Pádua. Mas o caso, talvez, de desdobramento com bicorporeidade mais famoso, talvez, seja o dele, né? De Santo Antônio de Pádua. Foi tirar o pai da forca. Foi interessante esse episódio. Ele estava numa igreja em Pádua, fazendo a missa. De repente, ele se debruça sobre o púlpito assim, cai em sono profundo. No exato momento, ele é visto na cidade de Lisboa, lá em Portugal, porque o pai ia ser julgado. Vocês conhecem a história do porquê que o pai dele ia ser julgado? O pai de Santo Antônio, que morava em Lisboa, tinha um vizinho. E esse vizinho tinha um inimigo. É aqueles inimigos assim de um querer matar o outro. Certa feita, esse sujeito encontrou com o filho do inimigo na rua. Ele falou assim: agora, vou me vingar do meu inimigo no filho dele. Levou o filho dele para casa, né? E assassinou brutalmente o filho do inimigo. E o que ele fez? Pegou o corpo e enterrou no quintal da casa do pai de Santo Antônio. Quer dizer, não enterrou no quintal da sua própria casa. Além disso, foi covarde, né? Enterrou na casa do vizinho. E aí, as buscas começaram a ser feitas, tal, porque deram falta do menino, etc e tal, mas eu vi perto da casa do fulano. Enfim, acharam o cadáver dele enterrado. E não adiantaram as explicações, né? O pai de Santo Antônio foi acusado de cúmplice de assassinato. Ia ser morto. Alguns falam que ia ser decapitado. Outros falam que ele ia ser enforcado. Por isso que Antônio estava lá pregando, lá em Pádua, de repente ele cai em sono profundo e de repente ele é visto por todas as pessoas lá no tribunal em Lisboa para defender o pai. Diz a história que ele defendeu o pai da seguinte maneira: ele fez aparecer o espírito do indivíduo assassinado, que também se materializou na frente de todo mundo. E aí o moço contou que o pai dele, Antônio, era inocente. E realmente ele foi livrado do suplício, né? Dizem que era uma forca. Daí que vem a expressão, tirar o pai da forca, né? Quando a pessoa está muito apressada, você fala, vai tirar o pai da forca? Né? Mas é lógico, né? O cara saiu lá de Pádua, na Itália, para lá em Lisboa, Portugal, né? Num átimo de segundo. Aí depois ele volta para o corpo físico e continua a rezar a missa como se nada tivesse acontecido. Bicorporeidade. Com Eurípides era muito comum fenômenos de bicorporeidade. Uma vez Eurípides estava debatendo com um sujeito, esse sujeito não acreditava em nada com essa história de espiritismo, vida após a morte, espírito, não acreditava em nada. O Eurípides falou para ele o seguinte: olha, presta bem atenção em mim, fixa teu olhar em mim. E o cara fixou o olhar nele. Nesse exato momento, Eurípides sai do corpo e fica ao lado do corpo físico e se mostra para o sujeito, que ficou apavorado com aquilo. Né? Aí ele volta para o corpo, só que não convenceu a pessoa. A pessoa continua a não acreditar nessa história de espíritos mesmo assim, né? Isso que eu te falo, não adianta acontecer fenômenos de efeitos físicos. Muitas pessoas não vão acreditar, vão falar que é alucinação e coisas do gênero, né? Daí a importância de nós conhecermos a base da doutrina, porque é justamente através do conhecimento da base que nos vai dar condições de compreender os fenômenos mediúnicos. Um outro fenômeno interessante, agora mesmo de bicorporeidade do Eurípides, foi quando ele estava dando aula e ele cai naquele estado de transe. O que ele foi fazer? Ajudar uma senhora no momento do parto, né? Saiu do corpo, se materializou na casa dessa mulher, né? Ajudando ela a dar à luz. E nesse exato momento, o que estava acontecendo? O marido dessa mulher
tinha pego um cavalo e ido correndo para o colégio Allan Kardec, para poder chamar o Eurípides para poder ajudar no momento do parto. Eurípides volta para o corpo e vira para os alunos: olha, sabem a senhora fulana de tal, que mora atrás da igreja? Então, ela acabou de dar à luz uma linda menina. Eu estive lá e ajudei ela. Daqui a pouco o marido dela vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, vocês todos se levantam em sinal de respeito. Não deu outra. Passaram 2 minutos, o cara, todo esbaforido, surge na porta, né? Aí os alunos se levantam. Doutor Eurípides, minha mulher vai dar à luz e tal. Pode ficar tranquilo, eu já estive lá. Está tudo bem, nasceu saudável, uma linda menina. Mas é impossível isso. Se o senhor tivesse ido, eu teria me encontrado com o senhor pelo caminho. Ele falou assim: não, mas eu saí do corpo, fui lá e realmente te vi passar a cavalo pelo caminho. Ah, mas o homem não acreditou. Não acreditou. Só saiu do colégio na companhia do Eurípides e levou o Eurípides para a casa dele. Chegando lá, encontrou a esposa com o nenenzinho no colo. E a esposa com aquele sorriso bonito, falou: doutor Eurípides, não precisava ter voltado não, está tudo bem. Foi aí que ele acreditou. Fenômeno de bicorporeidade. Sim. Muito bem. Quem vê esse fenômeno de bicorporeidade, vê fisicamente a pessoa. Acontece uma materialização. Materialização. Quer dizer, se o indivíduo estiver na casa dele agora, sair do corpo e materializar aqui, todos nós vamos ver. Né? Chega a ser palpável, dependendo do nível da materialização, chega a ser palpável mesmo, né? Então, o que eu acredito que acontece nesses casos? Aí vai um palpite meu, uma opinião minha. Juntamente com o espírito, vai uma porção de ectoplasma do próprio indivíduo, da própria pessoa. Porque o ectoplasma, comumente, ele pode ser invisível no estado natural. Ele tem outros estados de condensação. E aí ele traz o próprio ectoplasma e materializa o seu próprio corpo físico. Ele pode ser realmente palpável. O Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, tem uma historinha interessantíssima de uma professora chamada Émile Saget. Essa professora, Émile Saget, ela lecionava num colégio só para moças. Tinham 42 meninas. Esse colégio ficava próximo da cidade de Riga, na Letônia. A Letônia é um país que fica perto da Polônia, da Finlândia, da Rússia, aqueles lugares lá, famosa pelos seus pinheiros, pelos seus pinhos. E essa Émile Saget, a professora competente, jovem, bondosa, de repente as alunas do colégio começaram a notar algo esquisito. A princípio, parecia uma certa confusão. 2 alunas se encontravam, uma delas falava: olha, encontrei a professora Émile lá no pátio. A outra falava o seguinte: não, mas é impossível, eu acabei de passar por ela no corredor. Mas aí as duas pensavam: de certo, um mal entendido, né? Achei que fosse ela e tal. Até que numa determinada ocasião, uma dessas moças ia participar de uma festa. E a professora Émile Saget estava atrás dessa moça, o espelho, a moça, e a professora atrás dessa moça abotoando o vestido, né? Essa aluna olha no espelho e, ao invés de uma Émile Saget, vê 2 as costas dela no espelho. O que acontece com a moça? Desmaia na mesma hora. Primeiro fenômeno. Um outro fenômeno que aconteceu na frente da sala inteira: a professora estava dando aula, com o giz escrevendo na lousa, de repente as 42 alunas veem uma réplica exata da professora, lado a lado do corpo, só que sem o giz, fazendo os mesmos movimentos. Agora, o fenômeno mais interessante foi quando as alunas estavam numa sala fazendo trabalhos manuais em torno de uma mesinha. Uma outra professora estava tomando conta dessas alunas. Era uma sala muito ampla, com portas envidraçadas que estavam abertas, dando para um jardim. E nesse jardim, a professora Émile Saget estava colhendo flores. Estava tudo indo muito bem. As alunas fazendo os trabalhos manuais, a professorinha Émile Saget colhendo flores, lá no jardim. A professora, outra professora, tomando conta das meninas, tudo bem. De repente, a professora levanta-se, sai da sala para resolver um assunto.
As alunas continuaram. Quando elas olham, quem que estava sentado na carteira? A Emília Sager. Imediatamente todas as alunas olham para o pátio, para o jardim. E ela estava lá também, continuando a colher flores, só que com gestos mais lentos, como se estivesse meio que adormecida. Duas alunas mais corajosas se levantaram, foram até a mesa, olharam bem para a professora, tocaram nela, e uma delas relata que a consistência era como se fosse, do corpo dela, como se fosse de um tecido, de musselina, um tecido. Afundava um pouquinho assim, ó. Uma das alunas passou rente e atravessou a imagem. Olha que interessante. De repente, tchum, a imagem sumiu. Aí elas olharam, ela tomou a vivacidade presente quando estava colhendo flores. Depois de um certo tempo, as alunas foram perguntar para ela. Ela falou assim, não, realmente, eu vi que a professora de vocês tinha saído da sala de aula, eu fiquei preocupada. Essas meninas vão fazer alguma arte. Mas eu só fiquei preocupada. Quer dizer, bastou a preocupação dela para ela naturalmente sair do corpo e se materializar na frente de uma sala de aula inteira. Olha que caso de bicorporeidade, né? As alunas foram contar para os pais. E os pais começaram a ficar com medo e começaram a tirar as crianças da escola, as moças da escola. Não houve alternativa para a direção da escola, senão mandar a professora embora. Já era a terceira escola que ela era despedida, pelos mesmos fatos. Aquele caso que eu vi no Mauro, na sala de casa, dois nomes. Desdobramento. O caso da dona Margarete, ela estava tomando passe aqui. A senhora estava dando passe. O Mauro estava dando passe. E o Mauro também dando passe, aqui na sala de passe. Aí, de repente, a dona Margarete vê dois Mauros, um do lado do outro. Eu não conseguia nem dar um passo direito. Estava vendo dois Mauros. O que acontece? Sala de passe, o indivíduo que vai dar passe, ele está totalmente vinculado naquela ideia nobre de poder ajudar, com um pensamento elevado, e com isso, aqueles que têm a facilidade saem do corpo, automaticamente, desdobramento automático, né? Só que nesse caso ele mantém a consciência, tanto dentro quanto fora do corpo, né? E às vezes nem percebeu. Porque há casos de desdobramento em que o espírito desdobra, mas a consciência fica só no corpo físico também. Para depois ela ser repartida, para depois ficar só no espírito. Olha só que facilidade, né? É aquilo que Kardec nos fala. O espírito aproveita todo momento de diminuição das forças vitais para poder dar uma escapulida do corpo físico. Porque isso daqui, embora extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual, é uma prisão. Limita a gente. Os próprios conhecimentos nossos são limitados. No caso do sonambulismo, por exemplo. É muito comum o sonâmbulo fora do corpo apresentar conhecimentos que ele não tem no estado normal. Kardec cita um caso de um sonâmbulo, ele tinha seus 14, 15 anos de idade, não tinha instrução nenhuma, era semi-analfabeto. Mas no estado sonambúlico ele apresentava conhecimentos avançados de medicina. Ele diagnosticava doenças, estando sonâmbulo. Quando ele voltava para o corpo, ele não conhecia patavina de medicina, nem se lembrava do que havia feito fora do corpo. Edgar Cayce, um grande médium norte-americano, também sonâmbulo. Era muito comum ele diagnosticar a doença das pessoas e até mesmo fazer leituras das vidas passadas das pessoas em estado sonambúlico. Tanto que ele era chamado, e ainda é, de médium adormecido. Porque ele entrava num estado de transe profundo, dormia, só que era um transe sonambúlico. E aí ele entrava em contato com o plano espiritual, conversava com espíritos, fazia leitura do passado da pessoa. Né? Busquem saber mais sobre a vida de Edgar Cayce. É muito, mas muito interessante. As revelações que ele faz a respeito da Atlântida são fantásticas.
Busquem saber lá, é muito interessante. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários? Pessoal, semana que vem vamos continuar esse assunto. Provavelmente nós vamos encerrar essa parte relacionada à mediunidade, em que Kardec coloca aqui uma reunião de diferentes tipos de médiuns. Vamos comentar superficialmente cada um desses tipos aqui, para depois falar a respeito de obsessão e possessão. Interessante, né? É colocado aqui obsessão e possessão como se fossem coisas desvinculadas. Por que será que Kardec colocou dessa forma? Do mesmo modo ele colocou no livro A Gênese. Isso. Mais para frente vamos comentar. Ok? Vamos fazer a nossa prece? Elevando o pensamento até Deus, buscando nele a tranquilidade, a paz, a harmonia. Agradecidos por esse momento de estudo, em que tantas coisas relacionadas à parte espiritual nos foram passadas através do trabalho magnífico de Allan Kardec. E tudo isso, mais do que informações curiosas e interessantes, guarda um profundo significado para nós, de que somos seres espirituais. Ah, mas isso já sabemos. Estamos cansados de ouvir essa frase. É verdade. Porém, quantos de nós vivenciam essa realidade? Reformulando a pergunta, será que eu vivencio essa realidade de espírito imortal que eu sou? Será que esse conhecimento influencia na minha maneira de encarar a vida? De resolver os desafios? No lidar com as pessoas? Ou simplesmente são informações interessantes que a gente guarda num canto da memória, mas nós não a utilizamos no trato diário com as pessoas e nas ações nossas perante os desafios da vida? Essa é uma pergunta que deve ser feita continuamente, porque a nossa felicidade depende da resposta que nos é dada. E quem irá dar essa resposta é aquele que a formulou. Pergunte-se e honestamente responda para si mesmo: o que eu estou fazendo com os ensinamentos que estou ganhando? Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.